Olá, estamos na aula de número 42, seja bem-vindo. Nessa aula vamos falar do artigo 21, que já foi apresentado e visto e revisto várias vezes aqui ao longo do curso a título de remissão, mas na nossa sequência linear é a primeira vez que encontramos com ele. O artigo 21 inicia o título 5 da LDB, isto é, o título mais frequente em provas de concurso. Tudo que vimos até agora, até o final do título 4, é em percentual estatístico, 40% das questões de prova. 60% praticamente você encontra aqui no título 5 da LDB. E ele começa falando dos níveis e das modalidades. Você sabe quantos são os níveis? Os níveis educacionais? Você sabe quais são as modalidades segundo a LDB? Porque olha só, uma coisa é eu perguntar quais são as modalidades de educação segundo a LDB e outra coisa sou eu perguntar quais são as modalidades de educação. Por quê? Porque nem todas, olha que coisa incrível, nem todas as modalidades estão prescritas na LDB. Ela traz apenas algumas e existem outras que não aparecem como modalidades na LDB, mas são descritas nas diretrizes curriculares nacionais como modalidades. Então temos uma pergunta bem peculiar para fins de prova de concurso, ok? Então, o título 5, inaugura a parte mais frequente em prova, começando a falar dos níveis e das modalidades. No capítulo 1 temos exatamente essa composição. Diz o artigo 21 que a educação escolar compõe-se de educação básica, nós sabemos disso, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso não nos traz novidade. E educação superior. Então veja, quando você conclui a faculdade, quando você conclui a universidade, você tem educação superior. Terminou o ensino médio, você tem educação básica completa. Terminou a faculdade, você tem educação superior. Você não tem ensino superior. Veja, você não está vendo ali a palavra ensino superior. Você não tem terceiro grau. Você tem educação superior. Essa é a forma. Qual o seu nível de escolaridade? Pergunta de questionário, de formulário. Meu nível de escolaridade? Educação superior, e não nível superior apenas, ou ensino superior, ou pior ainda, terceiro grau. Não responda nunca isso, pelo amor de Deus. Ok? Isso está errado. O artigo 21 diz que a educação escolar compõe-se, como a gente acabou de ver na forma linear, agora vamos ver na forma de um gráfico, em educação superior e educação básica. Lembrando que a educação básica divide-se em ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Estas três são as chamadas etapas. Etapas da educação básica. A educação básica é nível, a educação superior é nível, e o ensino médio, o ensino fundamental e a educação infantil são as chamadas etapas. Lembrando que a educação infantil também vai se dividir em pré-escola e creche. Perfeito? Continuando, falando das modalidades. Quais são as modalidades na LDB? Expressas na LDB. Isso é o pulo do gato. Por quê? Porque uma coisa, como eu já disse antes, são as modalidades expressas na LDB. Outra coisa são as modalidades. As modalidades expressas na LDB começam com a educação profissional, que você vai encontrar na seção 4A do capítulo 2º e do capítulo 3º do título 5º, desse título que estamos estudando. Então, a educação profissional é a primeira modalidade. A segunda é a educação de jovens e adultos, que também encontramos aqui no título 5, só que na seção 5. Seção 5 do capítulo 2, a educação de jovens e adultos. A terceira modalidade é a educação especial, que encontraremos no título 5, no capítulo 5. Capítulo 5 do título 5, a educação especial. E a quarta e última é a educação à distância. Então, segundo a LDB, e isso é muito importante, temos apenas quatro modalidades. Educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial e
educação à distância, EAD. Pronto, acabou. Agora, temos outras modalidades? Sim, claro que temos. Vamos começar falando das que você já viu comigo, que estão presentes na LDB. A educação profissional, que acabamos de mencionar, a educação de jovens e adultos, a educação especial e a EAD. As 4 que estão na LDB. Muito bem. Some-se a estas a educação indígena, que também é modalidade prescrita nas diretrizes curriculares nacionais para o respectivo segmento. A educação quilombola, assim como a educação no campo. Temos mais 3 modalidades prescritas em diretrizes curriculares nacionais, na forma de resoluções, que não estão prescritas na LDB, mas que hoje são tidas por modalidade. Então, uma coisa é a pergunta: quais são as modalidades segundo o LDB? São apenas aquelas 4 iniciais. E quais são as modalidades? Somadas as 4 iniciais, temos a indígena, a quilombola e a educação no campo. Hammurabi, e a educação hospitalar? Ela é modalidade? Não. E a educação caiçara chega a ser uma modalidade? Ainda não. Estas são formas diferenciadas de prestação de serviços educacionais, que não caracterizam ainda modalidade. Então, também vale a pena aqui falar dos cursos livres. Cursinhos, cursos livres. Para isso eu deixei uma nota, para você depois ler com calma e refletir. Convém esclarecer que não estão fora da composição, que estão fora da composição dos níveis e modalidades dos cursos livres, como pré-vestibular, cursinho e exame de qualificação profissional, cursinho preparatório de qualquer natureza, cursos de nivelamento, aula de reforço, aula particular. Tudo isso está fora. Nada disso é considerado modalidade. Assim como a hospitalar não é modalidade, assim como a caiçara não entra bem aqui como modalidade. Sob o ponto de vista pedagógico, é a nossa segunda nota, esses cursos estão fora do circuito da legislação educacional, são cursos livres. E, inclusive, vale a pena mencionar isso, por serem justamente cursos livres, a lei não exige uma qualificação profissional de quem vai ministrar aula nesses cursos. Vamos aqui, volta aqui. Interessante. Primeira nota. Então, para dar aula em um curso pré-vestibular e ganhar como professor de curso pré-vestibular, você precisa ter que qualificação profissional? Na prática nenhuma, porque não é considerado uma modalidade, então não é exigido daquele professor uma qualificação profissional. Para dar aula em curso preparatório para concurso de legislação educacional, isso que você está querendo fazer, qual é a qualificação profissional exigida? Nenhuma. Por isso que tem muita gente que nem é formado na nossa área. Tem muita gente que nunca pisou numa faculdade de pedagogia. Tem muita gente que nunca pisou numa faculdade de direito. E eu já vi essas pessoas dando aula em cursos preparatórios para concurso público de legislação educacional, porque não existe uma lei que regulamente a profissão. Qual é o pré-requisito que o mercado aceita? Que aquela pessoa saiba muito sobre aquela matéria a ponto de poder dar aulas sobre ela. E é isso que estamos fazendo aqui. Eu estou te ensinando e você vai saber muito a ponto de conseguir dar uma aula que ninguém dá sobre essa matéria. Porque qualificação profissional, há muitos professores que não são formados na área. Eu conheço professores de matemática que dão aula de LDB. Eu conheço engenheiro que dá aula de LDB. Eu tenho um aluno que é da formação, a área de formação dele é de filosofia, dá aula de LDB. Eu tenho um conhecido que estudou comigo e hoje dá aula também, que nem formação ele tem, nem formação acadêmica ele tem, e ele dá aula em cursinho preparatório para concurso de matemática. Ele é simplesmente uma pessoa que estudou muito matemática, mas ele mesmo não passou no Enem, e ele dá aula lá no cursinho de matemática. Não existe qualificação. Isso é ruim? Em alguns aspectos é. Em outros, não tanto. O importante, que é o que o mercado leva em conta, é a sua competência para dar aula numa instituição como essa. Se você é competente, o mercado te aceita. Se você não é, o mercado te cospe fora. Daí a importância desse curso, de você se qualificar para ser direitinho o melhor professor da tua região. Então, esses cursos que a gente acabou de mencionar, o que regulamenta esses cursos? É o contrato de trabalho.
É o contrato de prestação de serviço entre o prestador e o aluno. A legislação não regulamenta. O que regulamenta é o contrato de trabalho entre as partes. É ele que vai criar direito entre as partes, porque a legislação não vai. Por isso que é muito importante, quando você se inscreve num curso preparatório, que esse curso tem um programa a te apresentar. Como nós fizemos aqui, eu não apresentei um programa a ser desenvolvido, não apresentei a quantidade de módulos do nosso curso, não apresentei uma carga horária aproximada, não apresentei uma duração, cada aula dessa tem a sua duração descrita no programa que vocês receberam. O início do curso, a primeira aula, o que tem, até a última aula, o que tem. E você vai chegar da primeira ou última conforme a sua disponibilidade de tempo para investir. O local da aula, que no nosso caso é pela internet, é virtual. Um material a ser incluído para a utilização no curso, eu não disponibilizei para vocês vários e-books. O e-book sobre a educação na Constituição, o e-book sobre a LDB comentada, mais um e-book com mais de 1000 questões de provas anteriores, e não disponibilizei para vocês também essa apresentação que está sendo usada aqui para você fazer uso. O material tem que estar descrito, porque ele faz parte do contrato. Custo total e formas de pagamento, e condições para rescisão do contrato em caso de necessidade. Nós temos, por exemplo, a nossa cláusula inicial que permite que depois de alguns dias, se você não estiver satisfeito com o produto, você possa simplesmente pedir o cancelamento. Muito bem. É isso que rege a nossa relação, uma vez que os cursos preparatórios ou cursos de capacitação dessa natureza não são regulamentados por lei, não são considerados modalidades. Mas o foco dessa aula foi a educação divide-se em níveis, são 2 níveis, educação básica e educação superior. A partir dali o que temos são etapas. E modalidades, 4 modalidades segundo o LDB e 7 modalidades no total, possuindo 3 a mais, saindo do universo da LDB e integrando a legislação com as diretrizes curriculares nacionais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.